Meninas, meninos, olá! Vivemos em uma sociedade neoliberal na qual o individualismo se torna cada vez mais exacerbado e esse individualismo acaba manifestando uma série de padrões violentos entre as pessoas, entre grupos de pessoas. Esses problemas se exacerbam mais e mais no tempo contemporâneo e demandam uma explicação. Tentando então resolver ou fazer pelo menos alguns apontamentos acerca destes problemas, eu me vali de 3 textos de Adriana Macedo, recentemente publicados no jornal GGN de Luiz Nassif, para tentar elucidar, ou pelo menos fazer, como eu disse, alguns apontamentos acerca de possíveis entendimentos deste problema. Então vamos debater a partir de agora: sociedade neoliberal, sofrimento, condominização e violência, violência física e também violência simbólica nessa sociedade. Para nós melhor entendermos isto, nós precisamos de um pouquinho de psicanálise, nós precisamos de alguns entendimentos de psicanálise, vamos dizer assim, né, clássica, né, da primeira tópica dos primeiros textos freudianos lá do final do século XIX, do início do século XX. Vejamos a estrutura da psique, análise freudiana do ego, id e superego. Nós temos 2 níveis do nosso psiquismo na primeira tópica freudiana, o nível consciente e o nível inconsciente. O nível consciente não é acordado e o inconsciente dormindo ou nocauteado, não. Os 2 níveis atuam a cada tempo na pessoa. No nível consciente, eu traduzi aqui como os processos entendidos, ou os processos que a pessoa busca entender, são os processos conscientes. Eu agora fazendo vídeo aqui para vocês se relacionando com a sua família, com os seus amigos, se movendo na nossa realidade social, estão, operando este nível consciente. Mas, ao mesmo tempo, existe um nível inconsciente que atua sobre o indivíduo e, portanto, sem controle ou entendimento da pessoa. Nós não poderíamos confundir isto com uma espécie de Deus medieval. Deus é externo à pessoa, a pessoa não acessa a Deus e Deus controlaria a pessoa no pensamento cristão tradicional. Não, porque nesse caso, o inconsciente é um conceito resultado do entendimento clínico freudiano. Então, há sintomas dos pacientes que ele pode explicar mais adequadamente através desta instância conceitual chamada inconsciente. E essa instância pode ser acessada durante o processo terapêutico, durante a clínica, através de vias indiretas, como sonhos, como atos falhos, como comportamentos neuróticos, como comportamentos psicóticos. Vamos a alguns exemplos. Aqui eu coloquei para vocês um quadro, As Tentações de Santo Antônio, que remete à ideia dos sonhos, que remete ao onírico. Então vejam, seriam as tentações de Santo Antônio. Né? Nós temos animais que têm formas inusitadas. Eu acho que os cavalos normalmente não têm essas patas traseiras tão finas e enormes, né? Ele dificilmente se sustentaria, mas se trata de um sonho e através da interpretação do sonho é possível chegar a elementos, a forças que estão atuando neste nível inconsciente. Outro quadro de Salvador Dalí, O Mercado de Escravos. Aqui novamente, o mercado de escravos, e nós encontramos umas construções, uma pessoa em primeiro plano, uma mesa, né? Então, pessoas aqui que podem ser escravos ou comerciantes de escravos, né? E Salvador Dalí. Acharam Salvador Dalí? Talvez agora fique mais fácil. Nós temos aqui a cabeça, nós temos aqui os olhos, nós temos aqui a boca e o queixo, tudo bem? Então aqui aparece Salvador Dalí. Então as pessoas e esta parte do céu, né, compõem mais uma imagem que não estava dada primeiramente, a imagem da cabeça de Salvador Dalí. A ideia do sonho. Então o sonho tem um conteúdo latente e um conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é aquele que você consegue relatar no dia seguinte. É o enredo do seu sonho. Mas ele está veiculando uma série de conteúdos, ele está veiculando uma série de forças que ocorrem lá no seu nível inconsciente. E como funciona este nível inconsciente? Este nível inconsciente tem ausência de cronologia, ausência de contradição. Então as coisas acontecem para mim desde o passado, no atual presente e com vistas em uma projeção futura. No inconsciente não, passado, presente,
futuro se misturam. Na minha realidade, eu tenho conscientemente o princípio da não contradição parmenidiano. Uma coisa não pode ter e deixar de ter um atributo ao mesmo tempo. Isto não ocorre para o inconsciente. Aqui eu coloquei para vocês uma passagem, né, que remete a homens primitivos, quem sabe paleolíticos, que conviveriam com dinossauros. Isto não é cientificamente válido, mas para os Flintstones o desenho animado é válido. E ainda mais, nem é os Flintstones, é a família Griffith, não é? De modo que tudo isso pode conviver tranquilamente no nosso nível inconsciente. O nosso nível inconsciente manifesta suas demandas através de linguagem simbólica. Vamos ver como o psicanalista argentino Talaferro, né, se refere a isto. Uma paciente do psicanalista, uma paciente sonha que comprou um sorvete, que o saboreia com deleite e quando a boca se enche de creme de chantilly derretido sente grande prazer. O significado do sonho é evidente, mas a tradução se fez através de símbolos. Então, o símbolo do chocolate, o símbolo do chantilly e assim sucessivamente. Mas que evidência é esta? Sim, é essa que vocês estão pensando e que aparece, por exemplo, neste comercial do sorvete Magnum. Então, um sorvete de chocolate, um sorvete que tem chantilly por dentro. A modelo aparece, né, com uma fisionomia de prazer, né, chupando o picolé. E ainda esse comercial termina com uma sugestão de que a noite pede um Magnum. Magnum é para quem quer prazer. Agora vejam, é difícil nós pensarmos uma pessoa vestida com roupas mais elegantes para um jantar à noite, chupando um picolé. Né? Então, aqui imagens esse picolé, aqui imagens essa propaganda está se reportando, imagens de fundo sexual, né, que estão dadas inconscientemente, dentro do nosso inconsciente, que funciona segundo o princípio de prazer, né, gratificação máxima e imediata, prazer máximo e imediato. Mas nós não acessamos este nível, né, e nós temos uma série de elementos, de forças nesse nosso nível inconsciente, que são resultado do recalque. Inacessíveis tendo em vista a resistência. Recalque, eliminação de conteúdos conscientes para adequação da vida pessoal. Então, será que a sociedade valida a ideia de busca pelo prazer constantemente, máxima e imediata? Não valida. E muito pelo contrário, nós devemos, segundo a lógica social, direcionar as nossas forças, direcionar as nossas energias para a atividade produtiva, para o trabalho. Então, como nós nos furtamos a isto? Através de uma força, através do processo de recalque, estas demandas, estas imagens são enviadas para o nível que nós não acessamos usualmente, que é o nível inconsciente. E estas imagens, estas demandas ficam presas neste nível, tendo em vista os esforços do psiquismo denominados resistência, que fazem com que nós não tenhamos meios de acessar isto usualmente. Claro, aquilo que está dado, recalcado no inconsciente, pode se manifestar eventualmente através de sintomas, e é aquilo que o terapeuta vai colher com vistas ao tratamento durante o processo de análise. Na leitura freudiana do início do século XX, a demanda por prazer, o funcionamento do inconsciente, pelo princípio de prazer, gratificação máxima e imediata, é que é reprimido, é que é recalcado. Mas nós poderíamos, quem sabe, revisar esta ideia até o nosso cenário contemporâneo. E revisar como? E se ao invés de o prazer ser recalcado, e se a norma, e se a regra, e se as leis de funcionamento da sociedade fossem recalcadas,
fossem empurradas para o nosso nível inconsciente. Então nós temos uma norma interiorizada, uma norma que se manifesta desde um nível, o nosso inconsciente, que nós não temos controle, sobre o qual nós não temos controle usualmente, fazendo com que nessa sociedade nós tenhamos, primeiramente, pessoas com um nível de subserviência, um nível de adequação às demandas sociais muito maior do que estava dado anteriormente. Vamos dar uma olhadinha nesse processo de forma um pouco mais pormenorizada. Sociedade neoliberal e interiorização da norma. Coloco para vocês aquela clássica passagem de Dostoiévski, dos irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. Estamos no final do século XIX, no mundo ocidental, no final do século XIX, com o avanço da ciência e da filosofia, com uma crescente laicização dos processos sociais e, inclusive, com diferentes pessoas vaticinando o fim de Deus, a morte de Deus. Mas a morte de Deus traduziria o fim de um absoluto definidor do padrão de comportamento das pessoas, fundamento absoluto transcendente de toda a moral do nosso padrão de comportamento. Por exemplo, lá está um mandamento de Moisés, um mandamento de Deus trazido a nós por Moisés: não matarás. Eu posso, acompanhando a ideia agostiniana, chegar a uma conclusão racional acerca do porquê não matar. Mas, independentemente disto, lá está a norma, a regra: não matarás. E se eu tiro este fundamento absoluto? Se eu tiro o fundamento absoluto, então, de repente, tudo é permitido, e até matar é permitido. Bem, primeiro nós já podemos fazer uma primeira relativização deste processo. Na verdade, esse fundamento absoluto, ele não garante esta norma. Ele já dá margem para a relativização de todas as normas. Vejamos. E o terrorista, que manifesta, por exemplo, o fundamentalismo religioso? Ele mata. E ele mata em nome de Deus. Então, em nome de Deus, tudo se torna, na leitura do fundamentalismo religioso, permitido. E daí a gente inverte, nós poderíamos inverter, esta máxima de Dostoiévski, dizendo: se Deus existe, até matar torna-se permitido, e não apenas para o fundamentalista religioso. Eu coloquei aqui para vocês a ação de grupos revolucionários. E na Rússia, na União Soviética, do final dos anos 1910 e início dos anos 1920. E na China de 1949, matar é permitido. E matar é permitido a partir de um fundamento absoluto, o fundamento que motiva estes homens revolucionários na transição da sociedade, de uma sociedade capitalista, uma sociedade monárquica, uma sociedade burguesa, para uma nova sociedade socialista. Então, nesse caso, o fundamento absoluto autoriza uma relativização de normas usuais diversas, inclusive autorizando matar. Mas eu gostaria de me concentrar com vocês, e voltando à temática anterior, em uma outra perspectiva desta mesma máxima. Vejamos. Acompanhando Zizek, no mundo globalizado pós-industrial, o homem ateu contemporâneo, o homem que matou Deus, então como se comporta este homem? Se Deus não existe, agora tudo é proibido. Então, não. Se Deus não existe, tudo é permitido? Não. Se Deus não existe, tudo é proibido. E por quê? Porque a eliminação do Deus que era dado objetiva externamente traduz agora um Deus interiorizado, traduz uma norma interiorizada. Antes havia a norma sustentada na ideia religiosa de um Deus. Deus é onisciente, ele está fora de mim e ele tudo vê. Há uma norma fora de mim que regula o meu comportamento o tempo todo, a qual eu tenho que estar submetido o tempo todo. E se eu mato esse Deus? Esta norma se torna interiorizada, ela vem para o meu inconsciente, e desde o meu inconsciente é que ela se manifesta, controlando a minha existência sem eu ter noção de que esta minha existência e comportamento estão sendo controlados.
Poderíamos entender isso, quem sabe, mais facilmente com o exemplo dado pelo próprio Zizek, sempre tão farto em exemplos nos seus livros. Zizek nos traz a ideia da relação pai-filho. Primeiro, a relação pai-filho com o pai opressor. No exemplo de Zizek, o pai, quer que a criança vá com a família visitar a vovó no final de semana, mas visitar a vovó é para a criança chato. Então o que o pai opressor fala? Não estou nem aí. Eu estou dizendo que você vai visitar a vovó e ponto final, tá certo? Então nós temos uma norma que emana do pai da criança, uma norma que emana de Deus em uma sociedade tradicional. Mas o pai está fora da criança, o pai é objetivado. Então a criança ainda tem uma chance, eventualmente transgredir a norma, ir emburrada, não interagir com a vovó, eventualmente criar uma desculpa para não visitar a vovó. Estou doente, tenho que estudar, e eventualmente na adolescência não ir mais porque eu mando em mim mesmo e eu não vou mais visitar a vovó. Sim, então a norma está dada externamente e consequentemente você pode transgredir esta norma. Mas, acompanhando o exemplo de Zizek, e quanto ao pai compreensivo? Vamos visitar a vovó, e a criança faz a carinha de emburrada. O pai é compreensivo e ele diz: você vai visitar se você quiser. Lembre-se, a vovó fica tão feliz quando a vovó te vê. A vovó ama tanto você. Se a vovó não te ver, ela vai ficar tão magoada, tão triste. Mas você opta. Você quer ou não visitar a vovó com o papai e a mamãe? A criança sabe de todas as implicações que ocorreriam com ela optando por não visitar a vovó, mas agora ela não vai mais por obrigação imposta pelo pai. Agora ela vai porque ela decidiu, ela concordou com a ida à visita à vovó. Nós temos, portanto, um novo contexto. A norma não está dada mais externamente. A norma foi interiorizada. Agora, a pessoa é que opta por isto, mas ela não opta conscientemente, porque essa interiorização se dá em um nível inconsciente que a pessoa não controla, não acessa usualmente. Nós poderíamos trazer isto para o contexto social, antigo e atual. Vejamos. Sociedade industrial, disciplinar, negativa, da norma, da ordem, da regra. A sociedade atual é pós-industrial. Na leitura de Marcuse, por exemplo, a sociedade do desempenho, que é uma sociedade positiva, permissiva. Vamos entender essa permissividade da nossa sociedade contemporânea. A sociedade industrial, disciplinar, negativa, se manifesta como, então, proibição, mandamento, lei. Só que agora na nossa sociedade não, nós temos o projeto, nós temos a iniciativa, nós temos a motivação e não essas características opressoras da sociedade industrial disciplinar antiga. Como isso se desdobra no indivíduo no entendimento de Byung-Chul Han? Vejamos, a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não, sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. A sociedade disciplinar produz delinquentes e loucos. Vejam aqui na sociedade industrial disciplinar o personagem de Chaplin em tempos modernos na linha de montagem. Há uma norma que obriga o personagem a estar nessas condições, a estar na linha de montagem. Existe um capataz, existe um gestor da linha de montagem que obriga o personagem a uma determinada tarefa, uma tarefa que ele não quer, uma tarefa que é desgastante, E a reação a tudo isto é uma reação à norma constituída, por exemplo, através da loucura. Na passagem inicial de tempos modernos, quando o personagem perde a razão, diríamos assim, fica louco, e sai correndo e girando as rodas, a chave de roda em todas as engrenagens que ele encontra, tudo bem? Agora, e na nossa sociedade pós-disciplinar, pós-industrial do desempenho? Eu é que faço o meu projeto. Eu tenho iniciativa, eu tenho motivação e, portanto, eu fracasso, eu fico deprimido. Daí a depressão, uma marca dessa sociedade.
uma depressão como esgotamento de si. Porque você é que está se cobrando tão extensamente que você fica esgotado, esvaziado de si mesmo, sem mais energia, sem mais combustível para continuar. Síndrome de burnout, você trabalhou ao extremo, você trabalhou de forma extenuante e não consegue, não tem mais forças para continuar trabalhando. Alguém te obrigou a trabalhar? Não. Você se obrigou a trabalhar. E se você não conseguir mais, você fracassou. Como nos diria Fernando Pessoa, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, fracassado. Se você não consegue, a culpa é sua, você fracassou, porque trata-se de um esforço individual. Esta sociedade do desempenho interioriza a norma em cada uma das pessoas e, consequentemente, sou eu que tenho que seguir a norma. Se eu não seguir, a culpa é minha. Há uma tendência, portanto, de rompimento de laços sociais, de isolamento e aumento da vulnerabilidade. Aqui, na linha de montagem, a norma é externa. Então, o personagem trabalhador do Chaplin está numa situação de opressão, ele está sendo oprimido, mas o seu colega na linha de montagem, o seu outro colega trabalhador, do mesmo jeito. Eles desenvolvem laços de solidariedade entre eles, tendo em vista esta condição de opressão objetiva externa. Mas e quando a norma é interiorizada em um nível que nós não acessamos, o nível inconsciente? Então agora eu é que preciso resolver os problemas. Então isso está dado individualmente e com fracasso igualmente individual. Mas aí aparece um problema, porque o homem demanda interação. E daí ele vai precisar ressignificar formas institucionais tradicionais, criar novas formas de interação para ter esta condição de acolhimento, de reconhecimento. Em que condições isto pode acontecer? Vejam, dentro de comunidades religiosas, relações horizontais entre os fiéis. Entre os fiéis, eles são iguais. Então, eles têm os mesmos problemas, eles têm as mesmas resoluções significativas para os seus problemas. Vamos imaginar que duas pessoas da comunidade religiosa, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A tem um problema, o filho está usando drogas, e ela compartilha isso com a pessoa B da mesma comunidade religiosa. Quando ela compartilha, a pessoa B tem um espanto, tem dizeres que estão dentro do campo de expectativa da pessoa A. E ainda mais, ela apresenta uma solução. Por exemplo, eu vou orar para que o seu filho não sofra mais com isto, não faça mais isto. Será que a oração é a forma mais objetiva e eficiente de resolução do problema de drogas do filho da pessoa A? Será que o uso de drogas é de fato um problema? Não sei. Mas, para essas duas pessoas, era aquilo que era esperado. Então, a pessoa A tem acolhimento da pessoa B. E tem uma solução da pessoa B que é significativa. A pessoa A dirá, obrigado, vamos orar juntos para resolver o problema. Então, naquela comunidade, a pessoa tem acolhimento. Isso é muito importante de se entender. Vejam que é uma vulnerabilização da pessoa que exacerba esse tipo de comunidade na atualidade. Isso é extremamente atual, porque nós passamos os últimos dias com debates aqui no Brasil sobre a abertura ou não de templos religiosos para cultos, sendo que muitas pessoas estavam se contrapondo à ideia de restrição de cultos presenciais. Agora, vejam, nós estamos no pior da pandemia. Talvez o Brasil seja o único país no mundo que esteja enfrentando uma situação de tão alta gravidade na pandemia como agora. E a ciência nos diria que a restrição de mobilidade é fundamental para minimizar a mobilidade do vírus, a contaminação de pessoas, o desenvolvimento de novas cepas. Então, a pessoa que demanda
Uma missa, um culto presencial com aglomerações é uma pessoa que nós leríamos inicialmente como insana. Mas aqui eu estou tentando apresentar, através de um esforço, um entendimento deste comportamento. A pessoa não é apenas insana, louca. Não, a pessoa não é isto. Existe um contexto de vulnerabilidade dessas pessoas que faz com que elas demandem esse tipo de ambiente. Agora, há mais um elemento. Não há apenas a pessoa que demanda isto. Há a ação política, há a ação instrumentalizada. Há lideranças religiosas que são lideranças políticas e sabem que essas pessoas estão neste grau de vulnerabilidade. E ao invés de agirem responsavelmente, tendo em vista a pandemia, validando a restrição de acesso aos cultos presenciais, criando outras formas de acolhimento dos fiéis, não. Usa a vulnerabilidade dos fiéis para se capitalizar politicamente contra as medidas de restrição de mobilidade, aumentando, portanto, o problema. Esse problema aparece. Só é possível acontecer dentro deste contexto social no qual as normas são interiorizadas inconscientemente. Há uma maior vulnerabilidade da pessoa fracassada, pessoa que é responsabilizada, culpabilizada pelos processos de fracasso pessoal. E as poucas instâncias onde a pessoa escapa disto são instâncias muito queridas para essas pessoas as mais vulneráveis. E daí a instrumentalização disto, a instrumentalização da vulnerabilidade dessas pessoas por lideranças político-religiosas. Não apenas as comunidades religiosas. Algumas comunidades religiosas, diga-se bem, tem muitas lideranças religiosas que atuaram bastante responsavelmente. Há muitos religiosos que não têm este grau de vulnerabilidade e entendem as restrições sociais de mobilidade neste momento. Então não é a religião, mas algumas comunidades religiosas. E além disto, novas tecnologias de comunicação. O que essas pessoas transitam em dados, em informações, em mensagens nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp? Ora, a tendência à condominização na leitura de Christian Dunker. Dunker nos diria: a existência é pensada entre muros. Se eu sair do meu muro, vou sair para brigar, para quebrar o muro do outro. Não é que o outro esteja fazendo algo com o qual não concordo. É pior do que isto, vejamos. Ele é de uma dimensão que eu não consigo reconhecer como semelhante à minha. Por isso aparecem palavras como petralha, metralha, idiota, louco, deficiente mental, categorias entre o moral e o psiquiátrico. Então aquele que não compartilha os meus valores deixou de ser humano. Então eu não vou designá-lo de uma maneira humanamente válida, mas com essas formas adjetivadas diversas. E daí, inclusive, para tentar ser coerente, a minha análise anterior. Então a pessoa que em meio à pandemia está pressionando um fiel religioso qualquer e muito honestamente, ele não está mentindo, ele não está instrumentalizando a realidade, que ele demanda os cultos presenciais, então eu vou dizer o quê? Essa pessoa é uma pessoa louca? Essa pessoa é uma pessoa homicida, genocida? Não, isso é um xingamento. Está entre o moral e o psiquiátrico, diria Dunker. Há um esforço, portanto, para entender esse comportamento da pessoa. É uma pessoa como eu. É uma pessoa que está num grau de vulnerabilidade demandando esse tipo de coisa. E nós precisaremos entender isto para suprir a demanda da pessoa e, ao mesmo tempo, não ter espalhamento do vírus, por exemplo, em cerimônias religiosas presenciais. Se nós entendemos até aqui, vamos a mais um passo. Fala na sociedade pós-industrial. Então, estas comunidades são comunidades de fala. São comunidades que compartilham mesmos valores, mesmas visões de mundo. E como se fala nesta sociedade pós-industrial? Aqui eu apresento para vocês um suplício de larga utilização durante o período de regime de trabalho escravo no Brasil, que era a máscara de Flandres. O que Adriana Macedo, citando Grada Quilomba, nos diria acerca desta máscara de Flandres? Vejam vocês, a máscara é
classificada pela autora Grada Quilomba como um objeto de tortura usado como pretexto para evitar que o indivíduo negro se alimentasse durante a colheita da lavoura. Lá estava o escravo e ele deveria colher a lavoura, mas ao invés disto, ele não colhia, ele estava ocioso. Ou, pior ainda, ao invés dele colher a lavoura, ele comia a colheita, não é? Então, não trabalhando na colheita e se aproveitando da colheita, comendo aqueles bens agrícolas, tá certo? Vamos avançar? Quilomba coloca a boca como um órgão central, diz Adriana Macedo, central a ser controlado no processo de dominação e pergunta. Vejam, não é apenas um suplício, não é apenas um objeto de tortura, né? Ainda vai além disto, vai além de uma tortura, porque não está impedindo apenas a pessoa de comer. Se está fechando a boca da pessoa, está impedindo a pessoa de falar. Então, quem pode falar? Só que estendendo isto um pouco mais, há todo um significado desta ideia de máscara de Flandres, um significado não falado. Então, o que se pode falar? Quem pode falar? Que significado é este? E por que ele inverte a realidade? Vejamos. O controle das bocas é essencial nos sistemas de dominação e eles devem enunciar uma narrativa invertida. Quilomba exemplifica que, apesar de o fruto da terra ser produto do trabalho do indivíduo negro, o colonizador inverte a narrativa e o acusa de roubar a colheita. Então vejam, por que a utilização da máscara? Porque senão, ao invés de colher os bens agrícolas do senhor, olha só, de propriedade do senhor, o escravo se apropriaria disto, comendo isto. Mas afinal, quem plantou aquele gênero agrícola? Então é fruto do trabalho do homem negro escravizado. Mas isso não é reconhecido e a pessoa passa a ser imputada de roubo daquilo que é fruto do seu próprio trabalho. E, portanto, esta máscara de Flandres inverte a realidade, né? Faz com que a fala remeta a uma realidade que não corresponde à realidade em última instância. Não é só a máscara de Flandres que faz isto. Isso não está dado apenas nas raízes do racismo que nós encontramos na sociedade brasileira contemporânea. Isso se manifesta de forma bastante próxima, por exemplo, no trabalho. O trabalhador que demanda direitos, mas esse trabalhador é um folgado, esse trabalhador é um preguiçoso. Ou como na fala durante a campanha eleitoral do candidato à vice-presidência Mourão, de que no Brasil, né, só no Brasil tem jabuticaba e 13º salário. Então o patrão pagar um salário a mais no ano para o trabalhador. Mas o trabalho no Brasil é pago por 4 semanas no mês. Há meses com 5 semanas. E o trabalhador não foi remunerado, portanto, por algumas semanas de trabalho que culminam com um mês de trabalho não remunerado ao longo do ano. 13º salário não é um privilégio do trabalhador, foi uma expropriação ao longo do ano. E se foi uma expropriação, ele deveria receber com bônus, porque ele emprestou o trabalho dele para o patrão. Ele não recebe com bônus, ele recebe apenas um salário a mais. E na leitura do então candidato à vice-presidência Mourão, isso seria um privilégio do trabalhador, inversão da realidade. Não apenas o homem negro dentro de uma lógica racista, não apenas o trabalhador dentro de uma lógica classista, mas, por exemplo, a mulher. Mulher pressionada aos trabalhos domésticos na sociedade tradicional. Se nós pensarmos em uma leitura superficial, quase mítica, né, do homem primitivo paleolítico, então o homem sai em grupos para a caça. Mas ele faz isto por quê? Porque a mulher está cuidando da prole. O homem comerciante no mundo ocidental do início do século XX sai para abrir o seu comércio. E por quê? Porque a mulher está cuidando da casa, né, está cuidando dos filhos. Né? Quando ele chegar exausto do trabalho no final do dia, ele vai encontrar a janta produzida pela mulher que cuida da casa, que cuida da família. Mas primeiro, foi uma opção da mulher fazer isto?
Não foi uma opção. Foi um papel atribuído. E este papel atribuído é um papel que cria uma assimetria, que cria uma posição de segunda categoria para a mulher do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, na relação com o homem. E a mulher eventualmente se dá conta disto em feminismo, rompimento dessas relações e emancipação da mulher. E como então uma sociedade machista, misógina, reacionária vai discursar, vai falar sobre o feminismo? Quem é a mulher feminista para essa sociedade reacionária? É uma mulher ingrata. O homem deu segurança, o homem deu conforto e agora a mulher não quer mais. E ela quer, quem sabe, viver sozinha. Ela não quer viver com um homem marido. Ela quer ter relacionamentos afetivos plurais. Então ela é pervertida, tá certo? Então essa sociedade reacionária inverte a lógica. Então, a mulher sempre foi oprimida em uma posição a qual ela foi colocada e que não foi, portanto, de caráter autônomo. Quando a mulher se dá conta disso, quando a mulher atua contra isto, então ela é que é ingrata, ela é que é pervertida. E pervertida porque ela passa a usar o seu corpo como ela acha melhor e não como a sociedade obriga ela a usar. Da mesma forma, o movimento LGBT. Em uma sociedade disciplinar, o corpo é fundamental. Há uma forma de uso do corpo para o trabalho e outras formas de uso que são permitidas, são permissíveis fora do trabalho. Agora, o que o homem homossexual, a mulher homossexual, por exemplo, fazem com o seu corpo? O que eles quiserem, rompendo, portanto, com a norma de controle do corpo inerente à sociedade disciplinar, inerente a uma sociedade tradicional. Daí a violência contra o LGBT, violência reacionária contra um movimento que evidencia a apropriação autônoma do próprio corpo. De novo, uma inversão da realidade no discurso reacionário. Como nós podemos entender, então, este homem vulnerável nesta sociedade pós-industrial de interiorização inconsciente da norma? Se a interiorização é inconsciente, nós temos um homem cindido. De um lado, há a demanda de competitividade, individualismo, validação das normas sociais, nas normas que não estão dadas mais objetivamente, mas são carregadas por cada um de nós no nosso nível inconsciente. Mas nós, como seres humanos que somos, também demandamos solidariedade, reconhecimento da alteridade, reconhecimento de si, acolhimento, e tudo isso traduziria uma crítica a estas normas sociais. Como o homem mais vulnerável da sociedade pós-industrial busca resolver isto? Projetando esta parte, que não é a parte validada pela sociedade, no outro demonizado. Então, o outro é o feminista, é o movimento feminista, é o movimento negro, é o movimento LGBT, é o movimento ambientalista. Este outro é errado dentro da inversão da fala. É errado porque o outro é lido como errado, dotado de excesso de liberdade e de direitos. Então, aonde eu atenuo, vou apaziguar esta minha contradição interna, né? Então, eu valido isto, agredindo isto que eu tenho em mim, que é jogado no outro feminista, no outro movimento negro, no outro LGBT, no outro sindicalista e assim por diante. Talvez eu possa ilustrar isso de uma maneira mais adequada através de um exemplo clássico da ditadura militar brasileira. Aqui eu tenho para vocês 2 quadrinhos de uma historinha muito famosa, né? de Cebolinha de Maurício de Souza. Né? Então aparece ali o Cebolinha tomando banho e depois ele se enxugando do banho. Né? Gente, pensemos. Pornografia, né? Então, pornografia remete à excitação por imagens, não é? Então o Cebolinha está tomando banho, então ele está nu. Mas será que isso é pornográfico?
Para isso ser pornográfico, então eu preciso me excitar, mas eu não consigo me excitar com o Cebolinha tomando banho. É um personagem do Maurício de Souza, tá certo? Não consigo ver pornografia nisso. Vocês conseguem? Alguém conseguiria ver pornografia nisto? Sim, alguém conseguiria. Porque essa historinha, né, gerou uma admoestação da ditadura militar, dos órgãos censores, sobre a editora Abril, por pornografia. Então, se o censor viu pornografia neste quadrinho, então talvez o censor tenha se excitado com este quadrinho. Agora, como ele resolve esta excitação? Ele resolve manifestando um extremo moralismo, exacerbando as normas sociais que ele carrega inconscientemente, traduzindo essa história, a mais inocente, como uma história pornográfica. Então ele resolve essa cisão interior, projetando no outro aquilo que a sociedade nega e está incrustado nele inconscientemente. Grupos reacionários nas redes sociais e em ambientes comunitários, como nós vimos nos slides anteriores. Não veem problemas nas estruturas sociais. Aonde aparecem os problemas? As estruturas sociais são defendidas. São defendidas, por exemplo, em uma lógica meritocrática. Os problemas aparecem nos excessos. A leitura é moral subjetiva. A outra pessoa que não se comporta como eu me comporto é que está errada. A outra pessoa busca muitos direitos, né? Direitos do movimento LGBT, né? De constituição de família, independentemente do sexo do casal, direitos como os sindicalistas que querem direitos trabalhistas. Né? Há um excesso de direitos na sociedade. Sim, a norma que foi em mim interiorizada exige que eu não tenha direitos. Exige que o outro também não tenha direitos. E quando ele busca ter, que é aquilo que é necessário a mim, então eu projeto nele a norma social, demonizando o outro, dizendo que o outro está errado, que o outro é que busca estes excessos. Temos, portanto, uma sociedade neoliberal que aumenta a vulnerabilidade da pessoa, que aumenta o processo de condominização. Essa condominização, esta restritividade a grupos de fala acaba aumentando a violência entre estes grupos, que não deixa de ser retroalimentador da própria sociedade neoliberal, porque enquanto esses grupos se digladiam, estas características essenciais, contraditórias da sociedade, não são identificadas e, portanto, elas podem ser mantidas, elas podem ser exacerbadas. Tudo bem? Era isso por hoje. Eu espero que tenha ficado razoavelmente claro. Se não, basta me encontrar a qualquer momento nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.